Lá vem a professora com a Gênese da beleza. A criação do homem, afresco realizado por Michelangelo no teto da Capela Sistina, foi inspirada na passagem bíblica do livro do Gênesis, quando Deus dá origem à humanidade com a criação de Adão. O teto da capela foi dividido em 9 painéis, todos inspirados no Velho Testamento, e aqui nessa foto da restauração realizada entre 1980 e 94, a gente tem uma noção das dimensões das figuras criadas pelo artista. Na criação do homem, a composição da obra é equilibrada, os corpos estão harmoniosamente posicionados numa simetria invertida, como se eles estivessem espelhados. Eles estão nas mesmas posições de braços estendidos e dobrados e pernas também estendidas e dobradas, demonstrando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Produzida no Renascimento italiano, em pleno humanismo, ou seja, no momento de muita valorização do homem para se contrapor à Idade Média, o Michelangelo representou Adão apenas uma cabeça abaixo do seu Criador. Isso na iconografia é bastante simbólico, porque demonstra que o homem e Deus estão quase no mesmo nível, no mesmo grau de importância. A anatomia de Adão é perfeita, seu corpo é vigoroso, mas denota uma certa inércia, uma entrega que se contrapõe ao vigor, à energia do corpo de Deus. O Adão está só na terra, enquanto Deus é sustentado por anjos, todos envoltos num planejamento que dá um sentido visual de vento, de força, de energia. Considera-se que a mulher abraçada por Deus seja Eva. Percebam como ela olha diretamente para o Adão, ela parece bastante interessada nele. E o menino, apontado pelo longo dedo de Deus, talvez seja Jesus Cristo, ainda criança. Com uma das mais belas criações da história da arte, o Michelangelo conseguiu transformar as mãos no ponto central de toda a composição. Nesse simples gesto, sentimos a espera de Adão para receber a vida por meio do vigoroso dedo de Deus. Uma pesquisa recente revelou que o Michelangelo utilizou suas pinturas no teto da Sistina como um tratado de anatomia, codificando em todas as imagens órgãos e partes do corpo humano. No caso da criação do homem, ele desenhou o cérebro, o órgão que nos representa por causa da nossa racionalidade que nos diferencia dos outros animais. E ele não fez um esboço apenas, ele representou detalhes e particularidades específicas do órgão. Aqui no canal, pessoal, vocês vão encontrar um vídeo completo sobre esse assunto. Busquem pelo vídeo chamado Código Michelangelo, Anatomia Secreta na Capela Sistina. É fantástico o que esse artista fez no teto dessa capela. E para finalizar, ao longo de anos eu escutei a pergunta sobre o tamanho da genitália do Adão. Por que é tão pequena, professora? Bom, em primeiro lugar, gente, não se trata de arte erótica, por isso o foco não é no tamanho. E depois, isso é uma interpretação pessoal minha, eu acho o seguinte: quando Deus criou o Adão, ele criou o Adão sem pecado. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez quando ele encontrou Deus foi cobrir a genitália, porque ele sentiu vergonha. Então, o Michelangelo representou esse homem com a genitália de uma criança, porque no momento da sua criação, ele era tão puro e sem pecado como uma criança, sem consciência de coisas erradas ou de vergonha ou de sexo. Ele era então puro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.